Valentino, Pucci, Gucci. Para falar de moda, tem que falar italiano? Não, a Itália produz também muito francês, inglês, alemão. O Jasper, que é o personagem que eu faço, um personagem elétrico, que fala muito rápido e, enfim, e alterna tons agudos, tons graves e, enfim, um camarada que não para. Licença? Jasper Johansen, o carteiro. O livro é a partir das ideias que eu desenvolvi na coluna e das ideias que eu desenvolvi nas minhas reportagens. Eu cobri a primeira eleição do Lula, eu cobri as lutas das minorias. Você, de alguma maneira, está abrindo as portas do Municipal para muita gente. É bacana isso. E domingo ser todo o teatro a R$20. Então, olha que essa beleza, né? Olá, boa noite. Boa noite. Vamos começar com a exposição Vestindo o Tempo, 70 anos de moda italiana. Uma mostra com peças lançadas a partir de 1951, ano que marca o nascimento da moda contemporânea na Itália. Exatamente, são 45 looks de 29 estilistas diferentes, todos emprestados da coleção de 2 italianos, donos de um acervo de 6.000 itens. Quando pensamos em grandes nomes da moda, de Fiorucci a Valentino, passando por Versace e Fendi, muitos deles falam italiano. A Itália produz também muito francês, inglês, alemão, porque a Itália conseguiu chegar a um nível tecnológico e de qualidade parecido com a alta costura. Essa exposição ficou dividida em 3 partes. A primeira parte, anos 1950, e um início de formatação de uma identidade. Nós não podemos negar, né, que a França influenciou inicialmente a moda italiana. Tá? O New Look de Dior, que ele lançou em 1947, foi uma referência considerável para a moda do mundo ocidental. Estética de uma cintura marcada e uma saia rodada, que a gente vê como especialmente nós temos, né? Os responsáveis por adquirir, cuidar e circular todas essas preciosidades são os colecionadores Enrico Quinto e Paolo Tinarelli. A coleção de 6.000 itens serve até de fonte de pesquisa e inspiração para estilistas mundo afora. Rodamos o mundo para encontrar peças importantes, né? Não é uma questão de gosto, é uma questão mais da importância da peça, entendeu? Também é muito complicado fazer uma exposição de moda porque falta a mulher dentro do vestido. Então é muito importante a cenografia e o contexto onde fica a exposição para fazer que esses vestidos sejam vivos. Aqui é a segunda parte da exposição, né, abarcando as décadas de 1970 e 1980. É quando a moda italiana se consolida com a sua vocação do prêt-à-porter. Mas um prêt-à-porter que é a produção em série, porém associado a uma sofisticação. Tem uma influência significativa de Nova York, Estúdio 54, todo esse glamour do brilho. O movimento do barroco surgiu em Roma e o barroco é exuberância, é teatralidade, é excesso por excelência, né? Enfim, é exatamente isso. E a moda italiana se identifica com isso, o comportamento italiano se identifica com isso. Não tinha como essa exposição acontecer se não tivesse um vermelho Valentino, né? Claro. Enfim, que tem todo um aspecto de uma sensualidade, mas é requintado. Olha o decote que se tem nas costas, que pode observar ali pelo espelho. E aqui nós chegamos no terceiro momento, que pega os anos 1990, 2000 e 2010, né? O surgimento de outros nomes que já vinham começando desde o período anterior, como Franco Moschino, como Gianni Versace, e aquela ali de nítida inspiração punk, né? Com aquele corte genial, mas um punk sofisticado, os alfinetes banhados a ouro. Esse Versace
Bote ficou famoso em 1994, no corpo da atriz Liz Hurley, então namorada de Hugh Grant. O que a moda fala da nossa sociedade e fala do nosso tempo? Como a moda traduz um pouco o jeito que a gente vive? Tudo, porque nós acostumamos nos vestir do jeito que recebemos informações. E forse un po' di pace tornerà. Bom, e a partir de reportagens e colunas opinativas que escreveu nos últimos anos, a jornalista Eliane Brum tenta resgatar o caminho que percorremos para chegar ao Brasil em que vivemos hoje. Necessário. Em Brasil, construtor de ruínas, ela lança um olhar sobre o país, do primeiro governo Lula até o início do governo Bolsonaro. O que eu busco recuperar nesse livro é o processo que a gente viveu para a gente conseguir entender o que está vivendo agora. Né? O que é, nesses 20 anos, esses quase 20 anos desse século, quer dizer, de Lula ao início do governo Bolsonaro, o que é a ruptura e o que é a continuidade. Então, essa é a ideia que atravessa o livro. Você tocou no ponto da Amazônia, que é um ponto que está sendo muito discutido hoje, e muitas pessoas de esquerda e direita, com essa polarização, discutem que só agora se fala da Amazônia, mas isso já começou na era do PT, por exemplo, no governo anterior. E você sofre muitas críticas por isso, mas você escreve isso, você critica o governo anterior também, e, enfim, como você diz, porque é fato. Eu sou criticada por os dois polos, digamos assim. Pela direita e pela esquerda. Pela direita, pela esquerda. Até eu questiono, né, quem é direita e quem é esquerda. Mas eu, como jornalista, eu tenho a obrigação de analisar criticamente todos os governos. Né? E nesse campo há uma continuidade, porque nenhum governo rompeu de forma radical o projeto da ditadura militar para a Amazônia, vê a Amazônia como uma fonte de extração de riquezas. Agora, reconhecer isso não significa a necessidade de reconhecer também que o que a gente vive hoje com o governo Bolsonaro não tem precedentes desde a ditadura. Né? O governo Bolsonaro é um governo cujo principal projeto é abrir a floresta para exploração predatória. Você fala nesse livro de racismo estrutural, que a gente já vive há muito tempo, mas que agora a gente vê aflorando, do crescimento das igrejas evangélicas, enfim, de feminismo. O Brasil é um país fundado sobre corpos humanos, primeiro os indígenas, depois os negros. E isso continua até hoje. É difícil e certamente impreciso apostar qual foi a política com maior efeito sobre o desnudamento do racismo no Brasil em todo o seu horror. Feito o alerta, eu apostaria naquela que ficou conhecida como a PEC das Domésticas. Aprovada pelo Congresso em abril de 2013 e sancionada por Dilma Rousseff em junho de 2015. A proposta de emenda constitucional das empregadas domésticas deu a essa categoria, formada majoritariamente por mulheres, a maioria delas negras, direitos trabalhistas que outras categorias tinham há décadas, mas que sempre foram negados a elas, como o limite da jornada de trabalho a 8 horas diárias e 44 horas semanais, o pagamento de horas extras e de adicional noturno e o FGTS. Foi uma reparação vergonhosamente tardia. Adoro Eliane Brum. Eu também. Ajuda a gente a pensar o Brasil, né? Vamos falar de uma nova animação? É o seguinte, a história se passa numa ilha gelada. Lá um garoto, a professora e o carpinteiro do local tentam resgatar o espírito de comunidade e alegria entre os vizinhos. Se chama Klaus, né? Klaus. Klaus. Klaus é um filme com temática natalina que estreou hoje na Netflix. Nós conversamos com o elenco principal sobre a dublagem. Licença? Jesper Johansen, o carteiro.
tem uma coisa para começar que é, você já foi um rato, uma arara azul, você já foi dragão, você já foi minhoca. A gente fala que ator gosta de passear por vários personagens. O que a animação, dublagem, permite para vocês? Para mim é um desafio e é também uma libertação. Do Rio, por exemplo, eu fui gravando as falas e depois o personagem foi animado em cima da minha voz. Aqui eu fiz uma dublagem, que é um processo completamente diferente. O personagem estava pronto e eu tive que colocar a voz em algo que já existia. É bastante diferente. Nesse caso, o Jasper, que é o personagem que eu faço, um personagem elétrico, que fala muito rápido e, enfim, e alterna tons agudos, tons graves, e, enfim, um camarada que não para. Então, foi um desafio muito grande nesse sentido. É difícil, porque você só tem a voz para poder transmitir, expressar tudo, as emoções, o que o personagem está sentindo, o que ele está vivendo. E, ao mesmo tempo, é libertador também por isso, por você poder estar concentrado só nisso, em ter que colocar tudo ali. O processo, por exemplo, de Minhocas foi um processo de criação também. No caso, o Reino Escondido, que eu fazia um guerreiro folha, era o mesmo processo como esse. Onde a voz já está previamente, já foi previamente criada e você tem que dublar, você tem que realmente fazer uma voz, colocar sua voz em cima daquela interpretação. Enrolado no meu lençol de seda com caviar e um vinho. Você ainda compra a mesma marca, né, pai? E como o original, no caso, é em inglês, você tem que pensar na maneira na sua inflexão da maneira que você fala. Que é diferente. Que é diferente. O humor americano é diferente do humor britânico, que é diferente do humor brasileiro. Então você tem que traduzir o humor e fazer a inflexão abrasileirada. E colocar 6 palavras enquanto ele está falando 3. Exato. Porque uma frase em inglês são You are beautiful. Você é bonita. São 3, só que bonita é diferente. É tudo diferente. Anda, o tempo tá acabando. As crianças precisam da gente. Na minha experiência com o Eragon, eu só tinha a fotografia do dragão. Eu não via ele se movimentar. No Klaus, eu tenho certeza que ver a animação se movimentar dá o corpo pra voz. O que você está fazendo? Bem-vindo a Spiritburg, terra das maiores bigas do mundo. Aí você apareceu e complicou tudo. É uma animação que fala de generosidade, que fala, enfim, de mensagens muito importantes, tanto para o final do ano quanto para o que a gente está vivendo. Aonde essa animação leva vocês, tanto internamente, nesse processo de memória de crianças que assistiram filmes de animação, quanto agora adultos vivendo nesse mundo, fazendo um filme que traz essa mensagem para o fim do ano. Por ele trabalhar com drama, com humor, com ação, com essa dinâmica, acaba que todos os seus lados ficam seduzidos. O seu lado criança, o seu lado adolescente, o seu lado adulto. Tem, acho que, uma de diversão para literalmente toda a família. A gente está falando de uma coisa muito importante, que é a transformação a partir do outro, que é do encontro e dessa abertura. Então, nesse sentido, é mais atual do que nunca, né? Num mundo onde a gente está cada vez mais voltado para si, para os aparelhos e para tudo. Exato. Este contato humano, apesar de a gente estar falando de uma animação, são personagens, eles existem. A Alva é uma professora, o Klaus é um carpinteiro, o Jasper é um bom vivant, que tem a sua vida e que vai ser completamente virada de cabeça para baixo. Foi divertidíssimo, assim, foi um presente. Ha! Vão comer neve, seus... Não estão presas. Por que não estão presas? Pensei que estivessem presas. Eu nunca, por nada nesse mundo, teria feito o que eu fiz se soubesse que não estavam presas. E agora chegou aquele momento do bolso vazio no Metrópolis, né? Nossas dicas de programas de graça aqui em São Paulo. Começam aí com os shows do cantor Renato Braz na Caixa Cultural, amanhã e domingo. Eu também tenho uma dica, hein? Domingo, 5 da tarde, no Parque do Ibirapuera, tem Alceu Valença tocando os clássicos da carreira ao lado da Orquestra Ouro Preto. E tem mais dicas de shows na faixa do seu domingão. O sol há de brilhar mais uma vez. 4h30 da tarde, no centro de São Paulo, tem show do Quarteto de Cordas Vocais. É MPB no projeto Domingos Musicais, com apresentações em frente ao Centro Cultural Banco do Brasil até o ano que vem. Será queimada a semente. Na região leste tem 2 opções de graça. Às 3h30 da tarde, tem Josiara.
com as canções do álbum Mansa Fúria no Sesc Itaquera. Tem uma preta muito linda e ela gosta de mim. Às 7h, o show é da Negra Lee, na Casa de Cultura de São Mateus. Quanto tempo se passou e ainda sinto seu amor. Na Zona Norte, a dica é o show da Anelisa Assunção. Vai ser no Centro Cultural da Juventude, no bairro do Limão, às 8h. Tudo na faixa. Quem liga os ovos a todos consola. Quem é o calor do fogão? Quem que dá... Miguel Falabella dirige a nova montagem do clássico A Viúva Alegre, de Franz Lehr. A opereta está em cartaz no Teatro Municipal de São Paulo. De maneira cômica, o público acompanha a preocupação de todo um país com o destino da herança da viúva. O temor é que ela gaste a fortuna fora de lá e deixe a pequena nação falida. Eu quis fazer a Viúva Alegre porque eu acho que a Viúva Alegre é uma opereta que fala com todo mundo. É uma história maravilhosa, é uma história divertida. A Viúva Alegre, se você parar e pensar, é a mãe de todos os musicais. Todos os grandes compositores americanos, Rodgers and Hammerstein, o próprio Jerry Herman, todos eles beberam um pouco no Lehr, na sonoridade, no encantamento da música dele. Não é à toa que a Viúva Alegre tem mais de 300 representações desde que estreou. Ela é um clássico por isso, porque ela fala até hoje aos corações humanos. Estou me divertindo muito como Hannah. Eu acho que eu estou descobrindo várias coisas na Hannah que tem a ver comigo. É de uma elegância, até com as perucas a gente fala também, né, visualmente, é de uma altura, de um refinamento muito grande toda essa produção que o Miguel está montando com a gente. Vai ser o meu debut fazendo Hannah, eu já fiz esse papel em trechos, algumas vezes em concertos, os duetos, a área em alemão. E vai ser a primeira vez em português e a primeira vez a ópera na íntegra. Coincidiu que nós três estamos assim estreando na opereta, nesse caso, né, que é esse tipo de música lá da Viena, né, da Áustria, não sei o quê, que é tipo comédia, né? É uma comédia com fala, com texto e música intercalado. E uma leveza de olhar, de alma, não tem também? Tem, é um estilo próprio, né? É um estilo próprio. Então, cantar também você tem que se adaptar, porque não é a ópera séria, Verdi, Puccini, aquela coisa dramática, todo mundo morre no fim. Quando é que chega a Viúva Cavalli? A Viúva Cavalli? A Viúva Cavalli! Mas eu nem sabia que ela estava aqui. É um gênero que nasceu para ser um gênero mais leve, na Europa mesmo. E quando você adapta para outro país, às vezes você pode colocar umas gags, tem umas coisas delicadíssimas que o Miguel colocou, de referência a alguma coisa que não tem política nenhuma. Mas só faz sentido para o brasileiro. Né? Mas mesmo para o brasileiro não tem política, mas tem uma outra frase que o público vai rir porque vai entender, porque se falou muito alguns meses atrás, sabe? E termina domingo a 4ª edição do Favela Sounds, Festival Internacional de Cultura de Periferia. E neste fim de semana tem uma série de shows de graça no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Majur, Tássia Reis, Tuyo, Vandal, Black Alien. É só conferir a programação no site favelasounds.com.br. Estão abertas as inscrições para o curso Dramaturgia Negra, a Palavra Viva, do Itaú Cultural. É um panorama que passa pelo teatro grego e egípcio e principalmente as heranças indígenas afro-brasileiras. O curso é online, voltado para estudantes de artes cênicas e tem somente 40 vagas. Por isso é necessário passar por um processo de seleção. No site itaucultural.org.br você tem todas as informações.
Olha aí, ó, mais um programa para o fim de semana. Até domingo tem Revelando São Paulo, com artesanato e culinária no Parque da Água Branca. Revelando São Paulo é uma grande vitrine da economia criativa de São Paulo, da diversidade cultural do estado. Mais de 350 artistas de mais de 120 cidades apresentando a sua música, os seus folguedos, a sua gastronomia, as suas criações, o seu artesanato. Temos também manifestações, expressões de artes cênicas, de artes visuais, enfim. É uma grande celebração da diversidade cultural de São Paulo, para a gente dar visibilidade àquilo que é mais nosso, que é mais tradicional, que é mais próprio do estado de São Paulo. Eu achei muito bonito tudo, muito bem elaborado, muito bem produzido. Eu adoro, tá sensacional. É sobre salvaguarda das tradições, de cultura que é passada de mestre para aprendiz, de pai para filho. O caipira como uma espécie de resistência. Vários dos expositores fazem aqui a produção ao vivo e montam aqui as suas peças. A carroça era da minha cidade. A referência era o padeiro que passava lá entregando pão. O trator é porque tombava muita terra e carregava o produto da lavoura. Eu confeccionava os brinquedos para meus irmãos. A gente era de uma família humilde e hoje eu confecciono para vender. Também tem uma parte de gastronomia. Os culinaristas são indicados pelas cidades com os produtos típicos. A gente tem aqui de Guararema, por exemplo, a galinhada do Cambuquira. E a gente tem também a comida do lobisomem, tem o azul marinho. A gente tem muitas das comidas que são marcantes de acordo com a região, litoral, região metropolitana e interior. É gostoso cozinhar para bastante gente. É o que paga a gente, é a alegria da pessoa para comer. Nossa, que delícia! Assim, 19 anos que a gente faz, né, galinhada, eu adoro. Nenhum projeto de Brasil pode acontecer sem ter como um dos seus eixos principais a arte, a cultura e a economia criativa, que são marcas registradas, estão no DNA do nosso povo, na nossa sociedade e, além de tudo, são fatores de geração de renda, de geração de emprego, de geração de desenvolvimento. É fundamental que a gente valorize isso. Estamos falando de ativos de São Paulo e do Brasil que podem impulsionar muito o desenvolvimento do estado e do país. Ai, que água na boca, que delícia, gostoso. Mas chegou a hora da gente aproveitar esse fim de semana. Vamos, Cunha Júnior. Adriana Couto, mas sem exagerar. Sempre. Sem exagerar, porque domingo nós estamos aqui. 11 da noite. 11 da noite. 11 da noite. Fique agora com mais algumas imagens da exposição Vestindo o Tempo, 70 anos de moda italiana. Pra gente ir embora, assim, chiques. Tchau, até domingo, então. Estate, sei calda come I baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare.